Bom, então bora para essa aula que é um tema que eu adoro dentro da biologia, que são relações ecológicas, porque é realmente biologia. É você entender quais são as relações que os seres vivos têm entre si, como eles se conectam, como eles trabalham juntos e até por vezes contra, né? Mas é uma aula que eu gosto muito de falar e é uma aula que eu me interesso bastante. Então bora lá? Bora começar? Relações ecológicas. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender para poder falar de relações ecológicas é que existem dois tipos de relações básicas dentro da natureza. A primeira é aquela que a gente chama de alelobiose, que é a relação que acontece entre ser vivo e ser vivo. Não necessariamente dois animais, tá? Eu sei que aqui está ilustrando com dois animais, mas pode ser entre uma planta e um animal, pode ser entre um protozoário e um animal, entre duas plantas e por aí vai, tá? Então, é a relação de ser vivo com ser vivo. E o outro que a gente tem é a ecobiose, que é a relação de ser vivo com o ambiente em que ele vive, certo? E aí ele também pode ter esse tipo de relação. Por isso, alelobiose, lado a lado, seres vivos lado a lado, ecobiose, ambiente, eco, lembra? Estudo da ecologia, a casa, né? E aí, nenhum organismo é uma ilha, todos fazem parte de uma rede complexa. É o que eu sempre costumo dizer. Dificilmente você vai encontrar um ser vivo na natureza, e seja ele qual for, que você vai olhar para ele e você vai pensar assim: nossa, esse carinha ele vive isolado, ele não se relaciona com ninguém. Talvez eu já tenha até falado isso nas primeiras aulas, mas a ideia é, não existe, não tem como você ser isolado num ecossistema. As suas ações refletem outros indivíduos e as ações de outros indivíduos refletem em você. Por isso que a gente fala que nenhum organismo é uma ilha, nenhum organismo vive isolado, certo? Continuando, quando a gente então classifica as interações, a gente tem basicamente 4 classificações que a gente pode fazer. A primeira forma é você entender se você está lidando com uma relação intraespecífica ou uma relação interespecífica. A relação intra, então o prefixo intra, ele vem de mesma espécie, espécies iguais, tá? Que eu costumo comparar e aí, se a gente pegar aqui, ó, interespecíficas, espécies diferentes. Então, a comparação que eu sempre faço é a seguinte: se você viaja, por exemplo, para outro país, então você está no Brasil e você viaja para outro país. Você está fazendo uma viagem internacional, certo? Então, olha o prefixo inter aqui, ó. Países diferentes. Você está no país A e você vai para o país B. Então, o prefixo inter significa diferentes. E aí, intra, dentro, igual, tá? E aí, a segunda relação que você pode fazer para fazer esse tipo de classificação é que as intraespecíficas, elas podem ser tanto harmônicas quanto desarmônicas. E as interespecíficas também, harmônicas ou desarmônicas. E o que significa uma relação ser harmônica ou ser desarmônica? Harmônica é que tem harmonia, ou seja, é bom para todo mundo. Então, é uma relação ou são relações que são benéficas. Ou, no máximo, pode ser benéfico para um lado e para o outro não ter diferença, tá? Já as desarmônicas, então, ó, sem harmonia, ou seja, para algum lado vai ter prejuízo, certo? Para algum dos lados vai ter prejuízo, se não para os dois lados, ok? E aí, para a gente poder colocar um resuminho nisso, e para a gente poder marcar depois, fazer um resumo de post-it e tudo mais, a gente usa 3 símbolos. O símbolo de mais para quando o efeito ou o indivíduo está ganhando na relação, ou seja, ele está tendo benefício. O, o símbolo de menos quando esse indivíduo está tendo perda ou está tendo prejuízo.
e o símbolo de zero quando não faz diferença para ele. E aí eu já vou dar a primeira dica. Lá numa questão de segunda fase, que com certeza você vai chegar, se na sua segunda fase cai biologia, e provavelmente se você está se aprofundando e você está dando uma atenção especial para biologia, porque você está interessado na área de biológicas, eu não gosto muito de falar perda, ganho e indiferença, tá? Eu prefiro que use nas suas respostas as palavras benefício, prejuízo. Então, é benéfico para um, é prejudicial para o outro, e quando você vai tratar desse efeito neutro, você deixa claro, não causa nem benefício e nem prejuízo. Porque às vezes a gente fica tentando achar sinônimo e a gente acaba falando assim: ah, não faz diferença, é indiferente, não ajuda e não atrapalha. E aí são sinônimos que, tecnicamente, para você usar numa segunda fase, talvez, se alguém escrever melhor, pode ser que você perca alguns pontinhos aí de bobeira. Então tenta usar essas 2 palavras sempre, benefício e prejuízo, e trabalhar com as variações delas, inclusive para falar do efeito neutro. Então, para a gente começar, a gente começa falando da relação que a gente chama de interespecífica, ou seja, indivíduos de espécies diferentes, harmônica, que é aquela que é bom para os 2 lados. Olha a nossa simbologia aqui, ó, mais e mais e mais e mais. Ou seja, está sendo benéfico para os 2 lados. A primeira que a gente fala é o mutualismo, tá? O mutualismo é uma relação onde um indivíduo ajuda o outro, mutuamente, e é daí que vem o nome, né, de mutualismo. Então é uma ajuda mútua, um ajuda o outro ao mesmo tempo, e existe dependência entre eles. Por isso que é classificado aqui, ó, como uma associação obrigatória. Então, ó, a gente classifica aqui, ó, como ajuda mútua e, importante, com dependência, certo? Entre eles. E isso daqui é importante, ó, com dependência. E o que que acontece se separar eles? Não sobrevivem. Então, você separando esses indivíduos, ambos não vão sobreviver por algum motivo. Um dos exemplos utilizados aqui, ó, foi o líquen, tá? E já já a gente vai falar um pouquinho dele, para a gente entender. A outra relação que a gente tem de interespecífica harmônica é a protocooperação, que é uma relação que é muito parecida com o mutualismo. Então, de novo, você tem uma ajuda mútua aqui, tá? Mas é sem dependência. Então, se eles se separarem, vida que segue. Nesse caso, por exemplo, um gavião carrapateiro e uma capivara. Se o gavião for embora, seguir a vida dele, e a capivara for embora, seguir a vida dela, os dois vão sobreviver normal. Só que enquanto os dois estão juntos, é bom para um e é bom para outro. Então, por que que o líquen é usado como exemplo de mutualismo? O líquen é uma associação entre algas e fungos, mais especificamente cianobactérias, né? Mas algas e fungos. Enquanto o fungo tem a capacidade de absorver umidade do ambiente, absorver umidade do ar, enfim, que a alga não teria essa capacidade, ele passa essa água para ela e ela consegue fazer o processo de fotossíntese e devolve para esse fungo matéria orgânica para ele poder sobreviver. Então, ele ajuda ela ajuda ele. Só que se separar os dois, se tirar a convivência dos dois, o fungo que forma o líquen, ele não é um fungo com característica de decompositor, então ele não vai conseguir extrair matéria orgânica do meio, porque ele não está fazendo decomposição, e ela, a alga, não vai conseguir, ou a cianobactéria, não vai conseguir fazer fotossíntese, porque ela não vai ter fornecimento de água. E aí os dois vão acabar se prejudicando e provavelmente os dois vão acabar morrendo, tá? Então,
essa dependência entre os dois. Agora, quando a gente analisa a protocooperação, ó, é somente uma cooperação. E o prefixo proto é que é ao mesmo tempo, um cooperando com o outro, tá? Então, de novo, tem uma ajuda mútua? Tem, tá? É ajuda de cooperação entre eles. Mas não existe dependência. Se o gavião carrapateiro, aqui na verdade é um carcará, né? Que a imagem gerou. Mas se o gavião carrapateiro parar de comer os carrapatos da capivara, vida que segue. Ele vai conseguir comida em outro lugar. A capivara, continuando com os carrapatos dela, vai ter muito prejuízo? Não. Ela vai continuar viva do mesmo jeito e vida que segue. Só que juntos, o gavião consegue comida e a capivara consegue limpeza. Mas se separar, tá tudo bem para os dois. E aí, dentro dessa ideia de ajuda mútua, entra um tipo de relação ou um tipo de descrição que é a tal da simbiose, tá? E até eu coloquei o Venom aqui porque ele traz muito bem essa ideia do que a gente precisa falar sobre simbiose. A simbiose ela já foi usada como sinônimo de mutualismo, ela já foi utilizada anteriormente ao mutualismo, quando só existia o termo simbiose, e depois que apareceu o termo mutualismo, a ciência foi analisando a simbiose de outra maneira. Só que ela acabou tendo duas vertentes muito fortes dentro da ciência, tá? A primeira delas é que alguns autores consideram a simbiose somente como uma relação benéfica. Então, é, ela entra como se fosse um sinônimo do mutualismo. Dois indivíduos se ajudando, mas existe dependência entre eles. Então, um exemplo da simbiose como sendo uma relação benéfica e sinônimo de mutualismo seria a célula com a mitocôndria, tá? Então, é a tal da teoria da simbiose, que conta um pouquinho de como as células mais complexas foram se formando. Na verdade, a mitocôndria era uma bactéria primitiva, inicial, lá atrás, muito simples, e ela foi agregada, ou ela acabou começando a trabalhar junto com células um pouco mais complexas. As outras organelas, como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, elas foram surgindo pelo que é chamado de teoria das dobras na membrana. Então, a própria membrana celular e a membrana do núcleo, que é a carioteca, ela foi sofrendo dobras e foi se especializando, tá? Agora, por que que a mitocôndria entra nessa ideia aqui da teoria da simbiose? Porque a mitocôndria tem DNA próprio, ela tem metabolismo próprio, então, muito provavelmente, ela não desenvolveu isso depois que ela virou uma organela, ou ela virou uma organela para desenvolver isso. Ela já era algo que já tinha isso, inclusive o próprio DNA, fora da célula, da estrutura celular, e quando ela foi agregada pela estrutura celular, foi bom para as duas. Trabalhar junto foi bom. Só que hoje ela se tornou algo que não consegue sobreviver mais sozinha. Assim como a célula também não consegue sobreviver se não tiver a mitocôndria produzindo energia para ela. Então, virou uma relação de dependência. Agora, por que que eu usei o exemplo do Venom aqui, tá? Porque o exemplo do Venom, ele cai nessa ideia dos outros autores aqui, ó. Qualquer relação íntima, incluindo parasitismo. Então, para alguns autores, a simbiose é uma relação de longo prazo entre espécies diferentes, não importando se é benéfica, se não é, se dá prejuízo para um lado e benefício para o outro. Por que que eu coloquei o Venom, né? Porque o Venom, tecnicamente, ele é o que é chamado de indivíduo simbionte, né? E aí, falando rapidinho, não entrando em detalhes da história, nem nada disso, mas tecnicamente ele se utiliza do corpo de outro indivíduo para poder sobreviver e para se manter vivo. Isso causa prejuízo, causa benefício? Aí tudo bem, o Venom tem a história dele lá, tá? Ou para ele, ou para o indivíduo que ele está usando, mas a gente já sai dessa ideia de ser uma relação benéfica para ambos os lados, inclusive de ser uma relação de dependência para ambos os lados. Porque para ele pode até ser, mas para o corpo que ele está usando como hospedeiro, não é necessariamente nem benéfico, nem indispensável, tá? Então, para um dos dois indivíduos, pode separar que está tudo bem.
e aí só cumpre essa ideia de ser uma relação íntima entre 2 indivíduos, tá. Então, qual que é a ideia? Se aparecer simbiose para você num enunciado, o que eu duvido muito que vai acontecer, tá, porque eles costumam usar muito o mutualismo, aí você analisa a situação que ele está querendo dizer. Mas geralmente o que ele vai entrar numa questão vai ser no mutualismo, tá? Então só para você entender essa coisa da simbiose aí. Bom, continuando nas relações interespecíficas harmônicas, agora a gente passa para aquelas que a gente fala que é mais e zero, ou seja, é bom para um lado e para o outro não é nem benéfico nem prejudicial, tá? A primeira delas é o comensalismo. Um exemplo são as rêmoras ou os peixes piloto, né? Aqui na imagem tem a rêmora grudadinha no tubarão aqui, que são animais que seguem o tubarão e se alimentam dos restos de comida do tubarão. Mas por que que é mais e zero? É mais para quem e zero para quem? É positivo e é benéfico para a rêmora, só que para o tubarão é indiferente. Ela não está atrapalhando ele se alimentar, ela não está competindo com ele pelo alimento dele, ela só está ali esperando sobrar um restinho para ela, certo? Então a gente fala que a rêmora é um indivíduo comensal. A outra relação que a gente tem é o inquilinismo, que é literalmente quando algum indivíduo usa outro de inquilino, ou seja, usa o seu organismo como moradia. Então, aqui no desenho, eu já coloquei direto o epifitismo como exemplo, porque bromélias e orquídeas, elas são consideradas plantas epífitas. Então, quando esse inquilinismo acontece por meio de plantas epífitas, a gente chama de epifitismo, tá? Mas, Pido, dá outro exemplo para mim. Eu tenho, por exemplo, o Fierasfer e a Holotúria. Fierasfer é um peixinho que vive dentro da boca da Holotúria, que é um pepino do mar. O pepino do mar ele é um detritívoro, ele só se alimenta do que está morto. Então, o Fierasfer, ele entra dentro da boca da Holotúria, né, do pepino do mar, porque o predador de Fierasfer não é o mesmo predador de Holotúria. Então, ali dentro ele fica protegido do predador dele, fica quietinho ali. O pepino do mar não tem hábito de comer nada que está vivo desse jeito, então ele não vai mastigar, não vai engolir esse peixinho, não vai usar ele de alimento. E aí, quando o pepino do mar vai se alimentar, ele sai de dentro o Fierasfer sai de dentro do pepino do mar e se enterra na areia. E fica esperando. Acabou de comer? Ele volta lá para dentro de novo. Ou seja, para planta e aqui, né, ô Pido, mas ela tá presa, ela não tá tirando nada do galho da planta aqui? Nada. Ela só usa as raízes, tanto ela quanto a orquídea, se alguém tem orquídea ou bromélia em casa aí sabe do que eu tô falando. Tanto ela quanto a orquídea, ela só usa a raiz para abraçar o galho ou o tronco da outra planta para servir de suporte, mas ela não está extraindo nada dessa outra planta. Então, a gente tem aqui, ó, nas duas situações, nos dois exemplos, positivo para a bromélia, para a orquídea ou para o fierasfer, e zero para a árvore ou para o pepino do mar, porque não está fazendo a menor diferença. Outra relação, e esse é muito simples, é a forésia, que são plantas, por exemplo, que usam pelos de animais, o corpo de animal, como carona para sementes. Na gente acontece muito com carrapicho também, mas fica preso em calça tal, e aí é acidental, né? É, a evolução fez isso com o carrapicho por causa de pelo de animal. Ou seja, o animal nem sabe, às vezes, que ele está carregando esse carrapicho, que na verdade é a semente da planta, né? Porque a gente chama de carrapicho, mas é a semente da planta. Ou tem lugar que chama de arroz de bugre, por exemplo. E o animal nem sabe que está carregando isso com ele. Só que a hora que saiu da planta, devagarzinho ela vai desidratando e ela se desprende do pelo. Ou seja, ela se aproveitou de uma carona, mas ela não gerou prejuízo nenhum para o animal que ela está pegando essa carona. E, por fim, a metabiose, que é a dependência de restos ou condições criadas por outro indivíduo, tá? Aqui a gente tem o paguro, e depois o paguro vai voltar numa outra relação que a gente vai ver, tá? Na verdade, o ermitão, ele entra numa relação de protocooperação também, a gente pode usar como exemplo a protocooperação, porque às vezes ele pega conchas e nessa concha tem coral, tem anêmona presa nessa concha. Claro que é muito maior que isso, estou fazendo desenho pequenininho aqui,
mas tem a anêmona presa nessa concha. Então, para ele ganha a proteção da anêmona. Então, alguns predadores evitam de chegar perto. Ela ganha movimento, porque é um indivíduo céssio, tá? Mas, se separar os dois, vida que segue, porque a anêmona já é céssio, ela sabe sobreviver assim. E ele não precisa dela o tempo todo, ele sabe sobreviver sem ela. Isso lá em protocooperação. Agora, quando a gente fala em metabiose, é simplesmente o fato dele estar utilizando, por exemplo, a concha de um molusco que ou o molusco já morreu, foi perdido, ou seja, dependência de restos. E por que essa palavra dependência? Porque realmente é uma dependência. O paguro, ele é um crustáceo onde o abdômen dele é mole e é exposto, não é protegido. Então, se ele não tiver essa proteção dessa concha, ele vai virar uma presa fácil e com certeza ele vai morrer. Então, ele tem a dependência de achar essas conchas jogadas e perdidas ou não utilizadas, porque o molusco já morreu, para poder sobreviver. Ou seja, é uma dependência de um resto ou uma condição criada por outro. Porque a concha sobrando ali foi uma condição criada por um molusco, tá? Então a gente chama de metabiose. E aí, ainda dentro das interespecíficas, tá? A gente passa a ter agora aquelas com prejuízo para pelo menos um dos lados. A primeira delas é a predação, onde, óbvio, né, não tem muito segredo, é positivo para o predador, né? Então, aqui, ó, o leão pegando a zebra, positivo para o leão e negativo para a zebra, sem muito segredo. E o parasitismo, onde, de novo, é positivo para o parasita e negativo para o hospedeiro. Certo? No parasitismo, a gente pode ter os ectoparasitas, que são aqueles que ficam fora do corpo. Então, a gente vai ter carrapato, piolho, pulga, lampreia, peixe-bruxa, que são peixes que também se comportam como parasitas, mas principalmente a lampreia. E os endoparasitas, que são aqueles que ficam dentro do corpo. Por exemplo, vermes, protozoários, mas principalmente vermes que se comportam como parasitas, se alimentando do hospedeiro. Agora, tem uma coisa importante a respeito de parasitismo, que a gente tem que analisar, às vezes, em situação de questão. Por que os dois vieram juntos aqui nessa página, aqui, nesse slide? Principalmente porque eles são relações onde é positivo para um e negativo para outro, mas existe uma informaçãozinha que você tem que analisar no seu enunciado. Se por um acaso a intenção de um dos indivíduos é levar o outro indivíduo à morte, você está lidando com predação. Então, se você interpretar que realmente aquele indivíduo quer levar o outro à morte, predação. Agora, se você interpretar que o indivíduo está sobrevivendo a partir de outro, está conseguindo nutriente do outro indivíduo, mas ele não tem a intenção de levar esse indivíduo à morte, aí você já não está mais lidando com predação. Você está lidando com parasitismo. E aí você pode analisar a classificação se é ecto ou endoparasita, mas um parasita ele nunca quer levar o seu hospedeiro à morte. Isso por quê? Simples, porque se o hospedeiro morrer, ele morre junto. Não tem nenhum segredo, tá? Ele depende do hospedeiro estar vivo para poder sobreviver, para poder continuar vivo também, certo? Então, tem essa diferença, porque existem questões, e depois na nossa aulinha de resolução de questões, eu vou colocar uma pergunta dessa aí para a gente poder trabalhar, tá? Ainda dentro das interespecíficas, só que agora a gente continua na desarmônica, só que a gente chega em uma, por exemplo, que é negativo para todo mundo, que é a competição. E por que a competição é ruim para todo mundo? A gente tem que partir do princípio que, se está existindo competição, é porque alguma coisa está faltando. E se está faltando para todo mundo. No caso da competição interespecífica, a gente pode ter competição por água, por alimento, por espaço, e a gente também pode ter competição por fêmeas. No caso, desculpa, a gente não pode ter competição por fêmeas no caso de reprodução, porque espécies diferentes não vão competir por fêmea para reprodução. Quando a gente estiver lidando com competição intraespecífica,
Aí entra, além da competição por recursos, que é água, espaço, comida, oxigênio, se você estiver lidando com bactérias, enfim, você também tem uma competição por fêmeas, lá na intraespecífica, tá? Então, ó, prejuízo mútuo. Todo mundo, se tá faltando para todo mundo, certo? Amensalismo ou antibiose. Amensalismo é a relação onde indivíduos produzem substâncias químicas que impedem o crescimento ou desenvolvimento de outros indivíduos ao redor deles. E existem diversos exemplos que a gente tem, tá? Só que quando a substância produzida é um antibiótico, a gente passa a classificar o amensalismo como antibiose. Então a antibiose vira como se fosse um braço do amensalismo. A gente tem essas substâncias sendo produzidas, por exemplo, por eucalipto, a gente tem essas substâncias sendo produzidas por algas pirrófitas na maré vermelha, que impedem a aproximação de peixes. O eucalipto impede o crescimento de algumas outras plantas ao redor dele, mas nada é considerado antibiótico. Quando é antibiótico, por exemplo, o fungo penicillium, que impede o crescimento de bactérias ao redor dele, por quê? Justamente porque ele não quer competição, então ele impede que o outro decompositor cresça em volta dele, aí a gente classifica isso como antibiose, como se fosse um braço do amensalismo. E o esclavagismo, que, de novo, tem prejuízo para um dos lados, que é a exploração do trabalho alheio, tá? Então tem aqui o exemplo das fragatas roubando comida das gaivotas. As gaivotas vão lá, pega comida do jeito que elas sabem pegar, e as fragatas são muito maiores que as gaivotas, bem maiores, e aí em pleno voo, muitas vezes elas atacam essas gaivotas e elas roubam a comida dessas gaivotas. E aí, por que que a gente chama de esclavagismo? Porque a fragata, ela fica cercando ali, ela fica junto com a gaivota, monitorando o trabalho da gaivota. E ela fica realmente monitorando para saber, bom, agora ela pegou comida, agora eu vou lá pegar para mim. Então ela utiliza, ela explora o trabalho da gaivota a favor dela. Um outro exemplo que tem é o caso das formigas e dos pulgões, mas no meio da ecologia, essa relação ela é uma relação que ainda causa um pouquinho de dúvida quanto a se a gente está falando de esclavagismo ou se a gente está falando de protocooperação, tá? Qual é o dilema das formigas e dos pulgões? As formigas vão em plantações, em plantas, e elas pegam esses pulgões e levam para dentro do formigueiro e vão dando comida para esses pulgões. Planta. Esses pulgões, eles liberam uma substância do intestino deles que chama exudado. Esse exudado é uma substância doce, porque eles não conseguem eles não conseguem, na verdade, aproveitar 100% daquilo que eles digerem, porque eles são pequenininhos. Então, sai muito dessa substância que é carregada em glicose. Então, é uma substância doce, que a formiga gosta muito. Então, o que que ela faz? Ela leva o pulgão para dentro do formigueiro, coloca o pulgão dentro de uma câmara dentro do formigueiro, tá? Essa câmara, em algumas vezes, ela vai ter, claro, uma abertura, né, que a formiga vai usar para entrar e sair. E aí o pulgãozinho ele fica aqui dentro desse formigueiro aqui, certo? Ou vários deles. E elas vão dando comida para eles. Vão buscando alimento e dando para eles. Só que ficam formigas cuidando da entrada aqui dessas câmaras para realmente manter o pulgão preso aqui dentro. Então, se ele tenta sair, a formiga vai lá e pega ele e põe ele de volta. Por que que existe a discussão entre esclavagismo e protocooperação? Porque alguns pesquisadores dizem que isso daqui é bom para o pulgão também, porque dá proteção para ele. Então ele não está lá fora à mercê de predadores. Então a formiga está fazendo como se fosse uma segurança dele enquanto ele fornece o exudado, que é um alimento para ela. O esclavagismo é a linha que fala que o pulgão, na verdade, ele é escravizado pela formiga. Então ele trabalha para ela, mas ele não tem nada em troca de benefício, tá? Então aí, nesse caso, eu vou deixar para você decidir qual que você quer, tá? Porque eu particularmente, eu considero que é uma protocooperação. Porque, inclusive, se você separar a formiga do pulgão, os dois sobrevivem, vida que segue para os dois lados.
Só que sim, ele tá ganhando uma proteção. Tá, ele foi pra lá sem querer ir pra lá, ele foi levado à força, até concordo, mas ele tá ganhando uma proteção da formiga. E inclusive ele tá ganhando comida, porque ele não é obrigado a ir buscar a comida dele. Elas trazem a comida dele prontinha já pra ele. Ou seja, o exudado já era uma sobra, já era um resto que ele ia jogar fora. Ela tá pegando esse resto que ele ia jogar fora, esse exudado, e ganhando proteção e ganhando comida fácil, enquanto ela só tá ganhando uma aguinha com açúcar ali. Então, eu, particularmente, eu considero que é um esquema de proto-cooperação e não esclavagismo. Mas você decidir a interpretar, inclusive o seu decidir interpretar em cima de enunciado de exercício, né? Continuando, então falando de relações agora intraespecíficas, indivíduos da mesma espécie. A primeira delas que a gente tem é a sociedade. Então, a sociedade é a relação onde indivíduos se ajudam, indivíduos da mesma espécie trabalham por um bem comum, só que existe divisão de trabalho. E dentro da sociedade, a gente pode considerar que é uma sociedade isomorfa, por exemplo, seres humanos, todos iguais, sem distinção morfológica por conta da classe que ocupa ou da casta que ocupa, ou heteromorfa, por exemplo, abelhas, onde você claramente tem uma divisão morfológica, né, que é a divisão da estrutura do corpo, de uma rainha, um zangão e uma operária, dependendo a casta que ocupa dentro dessa sociedade, tá? Outros exemplos de sociedade heteromorfa. Cupins também tem isso. Então a rainha é bem diferente do macho, o macho é alado, enquanto a fêmea não. E as operárias, ou os cupins operários, né? Que a gente pode ter tanto macho quanto fêmea, inclusive é casal real, né? Que é rei e rainha. Esses operários e operárias, eles podem exercer a função de buscar comida ou podem ser soldados de proteção. E isso muda até o formato da cabeça deles, que eles exigem forças e aparelhos bucais diferentes. A outra relação que a gente tem é a colônia. A colônia também tem indivíduos trabalhando em um bem comum? Tem, tá? Mas, tecnicamente, não existe diferença morfológica devido à casta ou à realização do trabalho que está realizando. Aqui a gente tem uma caravela portuguesa, que é uma fisália, né? E esse carinha aqui, ó, cheio de ar, é um indivíduo. Esse carinha que forma esse tentáculo roxinho aqui, ó, todo encaracolado, é outro indivíduo. E esse daqui que forma é outro indivíduo. Ah, Pino, mas peraí, eu tenho 3 indivíduos, cada um exercendo uma função. Sim, mas esse pode se modificar nesse, esse pode se modificar nesse, esse pode se modificar, e esse pode se modificar referente à necessidade. Então você não tem uma diferença corporal de trabalho exatamente, eles são unidos anatomicamente. São indivíduos diferentes que se uniram anatomicamente formando uma única estrutura. Por isso colônia. Mas você também pode ter colônia de bactérias, você também pode ter colônia de corais e por aí vai, tá? Ainda dentro das intraespecíficas, a gente tem o canibalismo, indivíduos que se alimentam da própria espécie, por exemplo, viúva negra, o gafanhoto, o besouro marrom, que as larvas, conforme vão eclodindo dos ovos, vão se alimentando dos ovos que ainda não eclodiram, então isso também é um canibalismo, tá? Então, se alimentou de indivíduos da mesma espécie, você está tendo uma relação de canibalismo. E aqui colocou mais e menos, considerando que a gente tem mais para quem está se alimentando e menos para quem está servindo de comida. Mas é duro a gente falar em mais e menos e colocar, porque a gente está falando de indivíduos da mesma espécie, né? Então, eu acho que essa comparação aqui não é uma comparação que eu acho muito legal fazer às vezes, apesar dela existir. Assim como a competição intraespecífica. Ó, de novo, ó, negativo para todo mundo. Lembra que eu falei? Competição é ruim para todo mundo. E agora entra a disputa por parceiros para reprodução que não tinha entrado. Além disso, entra também disputa por território e entra disputa por liderança, que indivíduos da mesma espécie podem ter, ok?
E aí, uma coisa que eu quero chamar muito atenção, e ó, pensando em ecologia que cai no Enem, né? Pensando em ecologia lá do dia que você for fazer a prova do Enem, então vou chamar bastante atenção aqui, ó. A ideia é a seguinte: não fique preso em decorar exemplo. Vocês viram que eu fui explicando as relações e eu não fui ficando muito preso em ficar dando um monte de exemplo para vocês. Por quê? Dificilmente vão pedir exemplos para vocês, vão pedir explicações e vão pedir análises de situações. Então a ideia é sempre analise o enunciado. Veja a historinha que o enunciado está te contando, ou seja, faça análise da situação problema, para você entender qual relação que aquela situação problema está querendo te passar. E aí você faz uma sequenciazinha de linha de pensamento, tá? Primeira coisa, tenta identificar por aquela classificação se são indivíduos de mesma espécie ou se são indivíduos de espécies diferentes. Essa é a primeira identificação que você vai fazer, porque a partir daqui você vai ter uma relação intra e a partir daqui você vai ter uma relação inter, certo? Segunda coisa que você vai analisar, não é ficar pensando no nome da relação, tá? Eu tenho que saber qual é a relação. Segunda coisa, então, primeiro, mesma ou espécies diferentes? Segunda coisa, analisa se é benéfico ou se é ruim para os lados. Então, qual situação você vai encontrar? Você vai encontrar a situação que é bom para os dois lados, você vai encontrar a situação que é bom para um lado e para o outro não faz diferença, você vai encontrar a situação que é bom para um lado e para o outro é ruim, e você vai encontrar a situação que é ruim para os dois lados. Então, a segunda coisa é identificar isso daqui, com qual eu estou lidando. A partir daí, conseguiu definir se é intra ou inter e se é harmônica ou desarmônica, anotou ali no cantinho da questão, aí você vai para a próxima fase da análise da questão para saber, tá, agora vamos entender com qual relação eu estou lidando. E aí vem a interpretação da situação problema. É isso que está acontecendo? Então a relação provavelmente é essa. Segue essa ideia de análise, que você vai ver que dificilmente você vai errar uma questão dessa daqui, porque é muito tranquilo. Ah, mas é muita relação para decorar. Mas às vezes você não precisa decorar. Se a gente pegar uma questão que é múltipla escolha, se você não tiver aquela certeza exata, a gente pode fazer o caminho inverso e ir fazendo por eliminação. E aí a gente vai treinar isso na nossa aula de exercícios, tá? Vamos entender, ó, um estudozinho de caso aqui, ó, que eu coloquei para vocês um exemplo de estudo de casos que é a jaqueira, tá? A jaqueira, ela é, ou a jaca em si, é uma planta ou uma fruta exótica, tá? Então, o que que isso significa? Significa que ela é uma invasora, certo? O que que ela pode causar no local que ela nasceu? Ah, Pido, mas pô, tem tanta jaca pro Brasil inteiro, agora você vai falar que é uma espécie invasora, que é prejudicial? Agora não, talvez pode ser até que em muito lugar ela se adaptou, mas lá no começo, quando ela chegou aqui no Brasil e ela não existia, ela acabou gerando danos, principalmente pensando em ambiente natural, tá? Agora, se for plantação, você tem no quintal, aí é outros 500, você não tem que pensar isso. Você tem que pensar a jaqueira, por exemplo, no meio de uma mata atlântica, no meio de uma floresta amazônica, que não era para ela estar lá, mas ela tá. O que que ela pode causar, então? Ela pode desenvolver relação de competição com outras espécies e uma relação de amensalismo, tá? Por que uma relação de amensalismo? E ele colocou aqui menos e zero. Porque ela vai estar fazendo o papel dela de impedir o crescimento de outras plantas em volta dela por causa de substâncias que ela produz. Só que ela já é preparada para isso, então para ela não faz diferença as substâncias. Só que para quem está tentando crescer em volta dela, vai estar sendo impedido, então é negativo. Então, além dela competir com outras espécies, ela ainda impede que outras espécies cresçam ao redor dela. E isso interfere. E se você pega uma área de vegetação nativa, uma área de Mata Atlântica, por exemplo, você tem o impedimento que outras plantas cresçam ao redor de uma planta que é invasora, você perde a área de plantação, você perde área plantada. Isso é ruim, tá? Então, ó, redução
de biodiversidade no local. Por quê? Plantas que estão tentando crescer nesse espaço não vão conseguir crescer. E aí eu fiz essa tabelinha para a gente resumir o que a gente viu. Então, ó, interespecíficas harmônicas, tá? Mutualismo, protocooperação e comensalismo, certo? Eu não vou nem mexer nessa tabela aqui, ó. Eu vou só falando dela, porque daí você pode pausar o seu vídeo aí, você pode copiar ela, por exemplo, num card seu, num cartãozinho para você deixar ali como uma ferramenta de busca rápida quando você tiver um exercício para fazer, enfim. Então, ó, vou só apontando com o laserzinho aqui, ó. Então, mutualismo, protocooperação e comensalismo. Essas três aqui, ó, harmônicas porque não tem ninguém se prejudicando. Desarmônicas, predação, parasitismo, competição e amensalismo, tá? Intraespecíficas, sociedade, colônia, canibalismo e competição. Então, isso daqui é um resumão geral, inclusive pensando nas questões que provavelmente podem ser cobradas aí de vocês. Então, essa foi a nossa aula de relações ecológicas. Eu espero que você tenha gostado. Faz as anotações, pega as dicas que eu falei de cards e puxa as dicas de respostas aí do ladinho, coloca um asterisco, dá uma grifada, aquela dica que eu dei sobre as palavras a serem usadas nas respostas, que é para vocês não esquecerem. Tá legal? A gente se vê na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.